Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa, que abraça a todos com muito carinho. Nós temos um estudo do Livro dos Espíritos. Nossa casa alterna o estudo do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem nos traz o tema de estudo e de reflexão é a Maria Roma, trabalhadora da nossa casa. O tema será liberdade natural. Perguntas 825 a 828. Maria Roma, as suas saudações iniciais. É uma alegria renovada estar aqui mais uma vez para estudarmos juntos essa doutrina que tanto nos ajuda. Então, agora nós vamos passar a nossa página inicial. Liberte a você. Lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira alegria. Ouvidos fechados com a cera da leviandade não escutam as harmonias intraduzíveis da paz. Olhos empoeirados pela indiscrição não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Braços inertes na ociosidade não conseguem fugir à paralisia. Mente prisioneira no mal não amealha recursos para reter o bem. Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e da fé. Liberte a você de semelhantes flagelos. Leis indefectíveis de amor e justiça superintendem todos os fenômenos do universo e fiscalizam as reações de cada espírito. Assim, pois, no trabalho da própria renovação, a criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações pessoais, sem o que dificilmente marchará para a vanguarda da luz. É uma página de André Luiz do livro Estude Viva, psicografia de Valdo Vieira. Então, vamos fazer agora a nossa prece inicial, nos conectando com Jesus, nosso mestre, guia e amigo, pedindo a Ele a sua bênção, para que possamos, neste momento, abrir os nossos corações e as nossas mentes à reflexão que nos será trazida. Senhor, abençoados somos nós, porque temos o Lar de Teresa, a nossa casa querida, que nos proporciona esses momentos de enlevo, de paz em nossos corações e de muito aprendizado. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, e dos benfeitores da nossa casa, possamos dar início a mais uma reunião virtual. Graças a Deus, e que assim seja. Maria Roma, a palavra é sua. Como já foi dito, hoje nós vamos fazer um estudo baseado no Livro dos Espíritos. Vamos pegar o capítulo 10 da terceira parte. A terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis morais, sabemos disso. E o capítulo 10 trata da lei de liberdade. Vamos utilizar as 4 primeiras perguntas desse capítulo, que estão inseridas no item cujo título é Liberdade Natural. O que é a liberdade natural? É aquela que decorre da nossa condição de criaturas divinas. O nosso direito, a nossa liberdade de pensar, de falar, de agir, de utilizar o nosso livre-arbítrio. Essa é a liberdade natural. Então, Allan Kardec, dentro desse subitem, coloca algumas questões para os espíritos nos aclararem. O que é que nós temos em verdade de liberdade enquanto aqui fazendo as nossas relações, tanto quando estamos encarnados como desencarnados, mas para nós, nesse momento, sobretudo aqui, na nossa vida de relação com aqueles com os quais nós convivemos nessa encarnação. Então, a primeira pergunta que Allan Kardec dirige aos espíritos, ele pergunta se haverá no mundo condições em que um homem possa jactar-se, gabar-se de gozar da liberdade absoluta. Os espíritos respondem que não,
porque nós precisamos uns dos outros, mesmo os pequenos e mesmo os grandes. Não há alguém aqui que possa dizer-se autossuficiente, que consiga fazer tudo o que necessita sozinho. E sabemos também que nós só conseguimos evoluir quando em relação uns com os outros, porque como, por exemplo, nós desenvolveríamos a nossa paciência ou a nossa tolerância se nós não estivéssemos em relação com alguém, e aí então o contexto traria para nós a situação em que nós temos como desenvolver as nossas virtudes. Então nós não temos uma condição aqui no planeta Terra em que pudéssemos gabar ou dizer que nós temos a liberdade absoluta. Uma vez que nós estamos vivendo em sociedade, vivendo nos grupamentos humanos, temos que considerar a presença do outro. E a segunda pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos sobre esse mesmo tema decorre desse raciocínio. Ele pergunta então se haveria alguma condição aqui na Terra em que o homem pudesse então ter essa liberdade absoluta. E eles respondem que seria nas condições do eremita no deserto, ou seja, aquele que está sozinho e no deserto, sem a possibilidade de encontrar um outro alguém. Muito poucos aqui nesse planeta passaram por essa experiência. E, por certo, não passaram a vida inteira, desde que nasceram até quando morreram. Podem, alguns, ter tido essa experiência por alguns anos, que sejam longos anos, mas jamais a vida inteira, porque nós não fomos criados para estar aqui nesse momento da nossa evolução sozinhos. Precisamos uns dos outros. E nessa necessidade é que nós vamos desenvolvendo todas as virtudes que nós temos em potencial. Então, os espíritos respondem que basta que estejam juntos dois homens para que os direitos recíprocos que têm sejam respeitados um ao outro. Imaginemos uma situação que muitos de nós vivemos de estarmos próximos da nossa vizinhança e algum vizinho resolva ouvir música alta a partir da meia-noite. Vai nos incomodar, ou se nós assim fizermos, vamos incomodar aqueles que estão por perto. Esse alguém tem o direito de ter o sossego para o seu sono. Alguém poderia contra-argumentar, mas e o meu direito de ouvir música? É o que os espíritos responderam aqui. Os direitos recíprocos precisam ser respeitados. Eu tenho direito sim de ouvir música, mas desde o ponto em que eu não atrapalhe, em que eu não interfira, em que eu não fira o direito do outro. Nesse caso, eu poderia sim ouvir uma música, mas num volume que o som não chegasse até esse alguém para atrapalhar o seu sono. É um exemplo simples, mas para que nós tenhamos em mente sempre, estamos em correlação com quem quer que seja, há direitos recíprocos que precisam ser respeitados. Então, sendo essa condição, os espíritos concluem: ninguém aqui pode dizer que tem a liberdade absoluta de fazer o que quer na hora que quer. E aí nós pensamos o seguinte, mas isso, e a pergunta seguinte que Allan Kardec traz, mas então, do fato, ele coloca o seguinte: a obrigação de respeitar o direito alheio tira o direito do homem de pertencer-se a si mesmo? Allan Kardec quer perguntar, ou pergunta, se quando eu sou obrigada a respeitar o direito daquele com quem eu convivo, eu perco o meu direito de ser eu mesma, de pertencer a mim mesma, de querer utilizar a minha vontade, o meu desejo, na que hora for. Mas se o outro, eu preciso observar o outro, eu preciso observar o direito do outro, então isso me tira o direito? Os espíritos respondem absolutamente. Por quê? Porque nós lembramos aí do que o apóstolo Paulo nos trouxe. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por que que não me convém? Porque naquele
exato limite que eu ultrapasso ferindo o direito alheio, por certo, estou ferindo a lei divina, a lei que rege a todos nós no cosmos. Jesus resumiu essa lei de uma maneira muito simples, para que nós não tivéssemos argumentação de dizer eu não conheço essa lei. Jesus disse apenas o seguinte: faça ao outro aquilo que gostaria que o outro faça a você. Então, no nosso exemplo aqui, quero deitar para dormir às 9h30, 10 horas. Estou cansada, é o meu horário de sono rotineiro, eu preciso descansar. Então, eu quero, nesse momento, ter o sossego para conseguir conciliar o sono. Então, isso eu quero para mim. Se eu quero isso para mim, eu tenho que querer o mesmo para o outro. Porque se eu faço diferente, por certo, estou ferindo a lei divina, e aqui no que os espíritos respondem às perguntas de Allan Kardec, nos esclarece que eu tenho sim o direito de ser eu mesmo, de fazer o que eu quero fazer, mas lembrando que tenho o direito do outro. E o meu direito vai até aquele limite que não fere o direito do outro. É simples isso. Nós aprendemos isso muitas vezes nas escolas, pelo menos na minha época se aprendia na escola, educação moral e cívica. E aprendemos isso dentro de qualquer escola religiosa, dentro de qualquer grupamento humano que se proponha a ensinar a boa convivência entre nós. Não é apenas aqui das respostas dos espíritos que decorre isso para nós. Nesse momento em que estamos de civilização, de avanço nosso, tanto intelectual quanto moral, nós já conhecemos os nossos limites para que nós possamos bem viver junto com os demais. É a liberdade natural que nós temos, sim, mas respeitando os outros que estamos juntos. Toda vez que nós infringimos isso, há consequências negativas. Primeiramente para nós, porque estamos nos endividando em relação à lei divina, e depois a consequência para aqueles que sofrem com o nosso proceder fora do que deveria ser. As situações são as mais variadas possíveis, mas aqui o exemplo que nós colocamos é simples, mas para nos fazer pensar que qualquer ação que nós tenhamos, haverá consequência para aqueles que estão à nossa volta. Se as consequências são boas, são agradáveis, não estamos ferindo o direito de ninguém. Mas se ao contrário, elas são desagradáveis, elas são desconfortáveis, elas criam muitas vezes até, além do descontentamento, mais conflitos, temos que olhar para o nosso procedimento. O que é que nós estamos fazendo? O que é que eu estou fazendo que está interferindo de tal forma com o direito do meu semelhante, daquele com quem eu convivo, que o conflito se estabelece? Às vezes não é um conflito aberto, às vezes não é uma discussão, mas um clima de convivência ruim, desagradável, desconfortável. E nós, se pararmos para olhar, crescendo a amplitude dessa ação, podemos imaginar o que é a ação de um grupamento humano em relação ao outro, que muitas vezes chega a conflitos de povos. Chegamos às guerras, porque esse direito do outro foi ferido, foi infringido, e então nós temos as consequências negativas. Por isso os espíritos nos afirmam que, em vivendo a vida de sociedade, bastando dois homens estarem juntos, há os direitos recíprocos que precisam ser observados. Lembrando mais uma vez, para que nós não erremos, o que o apóstolo Paulo também, bem resumidamente, nos deixou para que servisse-nos de guia também. Tudo me é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo me convém, porque as consequências daquilo que nós fazemos, infringindo a lei divina, é a lei do retorno. Estará em algum momento voltando para nós, e normalmente numa intensidade maior. Então, os espíritos aclaram para nós em relação ao ponto que muitas vezes nós podemos nos perguntar: mas
E a minha liberdade? E a vontade que eu tenho de fazer isso ou aquilo? Essa pergunta decorre naturalmente de cada um de nós. Mas se nós estamos nos guiando pelo que Jesus nos deixou, não vamos ter dificuldade de saber onde está o nosso limite. Outra pergunta que Allan Kardec coloca é como poderíamos conciliar a seguinte situação: homens que têm opiniões de liberdade, opiniões liberais, com o despotismo que muitas vezes esses mesmos homens que têm essas ideias liberais, eles exercem ou dentro do seu lar ou em relação àqueles que são os seus subservientes, aqueles que são seus subordinados, melhor dizendo. Como que se poderia conciliar isso? E os espíritos respondem a Allan Kardec que esse conhece a lei, ele conhece o que deve ser feito, mas ou porque faz uma comédia, ou seja, representa, é uma coisa, mas faz outra, ou porque realmente sabe o que deve ser feito, mas não se empenha em fazê-lo. Ainda o egoísmo e o orgulho que porta o impedem de fazer o que deve ser feito e que é conhecido desse alguém. Há aqueles que estão ainda na ignorância, mas nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos na nossa sociedade, muito poucos poderiam buscar em seu favor a ignorância do que são as leis básicas da boa convivência. Então, esse é alguém que se vangloria de, de ter as ideias de liberdade, as ideias mais liberais, querer ser mais evoluído em relação às ideias que estão em voga, as ideias que apontam para aqueles que estão lá na vanguarda humana. Muita coisa é feita de discurso e pouca coisa ou nada, muitas vezes, na ação concreta com aqueles com os quais se convivem. E aí, Allan Kardec faz uma subpergunta dentro desse item aos espíritos se vai aproveitar a esse alguém os princípios que esse alguém professava enquanto aqui encarnado, quando estiver na outra vida, ou seja, quando desencarnar. E os espíritos respondem que quanto mais inteligência o homem tem para compreender um determinado princípio, menos excusável ou menos desculpável é a esse alguém não aplicar esse princípio a si mesmo. Por óbvio, somos mais responsáveis quanto mais conhecemos. Jesus nos disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará desse faz de conta. Enquanto nós conhecemos, mas não sentimos, então ainda não conhecemos de fato a verdade. E agimos, não faz de conta. E aí os espíritos complementam que esse alguém que mais conhece, mais responsável é e mais deveria aplicar a si próprio o princípio que conhece, que professa. E os espíritos concluem dizendo o seguinte, que em verdade, aquele homem simples, porém sincero, ele está mais adiantado no caminho em direção a Deus do que aquele que pretende parecer o que não é ainda. Olha a responsabilidade que fica para nós, porque muitas vezes situações sociais, situações às vezes profissionais, situações às vezes familiares, nos colocam num contexto em que nós podemos fazer de conta que já estamos mais além naquilo que é o comportamento adequado para a convivência nesses grupamentos. Muitas vezes de discurso, muitas vezes num verniz de comportamento, mas no nosso dia a dia, seja dentro das nossas áreas profissionais, na nossa família, no nosso lar, no reduto familiar doméstico, nós damos vazão ainda àqueles sentimentos inferiores decorrentes dos vícios que nós portamos, que nós deixamos chegar até aqueles com os quais nós convivemos. Daí a grande dificuldade que muitas vezes nós temos nas relações com esses com os quais nós convivemos.
Porque muitas vezes temos o conhecimento superficial de teoria ainda, apenas na teoria, do que é a lei natural. Mas essa lei natural nós não conseguimos ainda introjetar em nós para que ela passe a ser, para que ela passe a fazer parte daquilo que nos guia, daquilo que diz da nossa, que faz com que a nossa conduta seja coerente com esse saber, com esse conhecimento. Há uma distorção em relação àquilo que falamos, aquilo que é o nosso discurso, com aquilo que nós conseguimos, em verdade, fazer no dia a dia. Nós temos a liberdade de pensar, nós temos a liberdade de falar e temos a liberdade de agir. Mas toda vez que há desconexão entre o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu ajo, eu tenho dificuldades, primeiro criadas para mim próprio e depois para aqueles que estão à minha volta. Daí a grande dificuldade na maior parte dos relacionamentos aqui na Terra ainda, sejam eles quais forem, porque nós ainda estamos naquele limiar em que conhecemos já bastante, a nossa asa da intelectualidade já está bem avançada, mas a da moralidade ainda não acompanhou, pelo menos no mesma extensão, na mesma pujança, aquilo que nós conhecemos. Então há um desequilíbrio que aparece nas nossas falas e mais vezes ainda nas nossas ações. E esse desequilíbrio que aparece nessas nossas ações é o causador da dificuldade maior que todos nós temos nos relacionamentos. É quando nós injustificadamente justificamos para nós que eu tenho o direito disso. Nós já ouvimos muito isso e talvez até já tenhamos falado muitas vezes. Mas e o meu direito de fazer isso? Não temos que fazer essa pergunta para ninguém externamente. Essa pergunta é feita para nós. É meu direito? Sim. Mas se eu vou exercer esse direito, se eu exerço esse direito ferindo o direito do outro, a minha consciência já me diz, porque a lei divina está íncita na nossa consciência. Ela já me diz que eu estou fazendo algo errado. Muitas vezes o que nós fazemos é desconsiderar esse alerta da nossa consciência. Desconsideramos e fazemos de maneira diversa, piorando as situações dos nossos relacionamentos, piorando as situações de vida de uma maneira bem intensa, muitas vezes. Porque fazemos como esse alguém que é da pergunta que Allan Kardec coloca aqui, a 828, que tem uma desconexão entre o que fala e o que age. No sentido de que, o que fala é o correto, é o que é propugnado por aqueles que já estão mais além, nos ensinando há muito tempo em relação àquilo que eu ajo. É esse o ponto que nós devemos ter atenção. E nós sabemos o seguinte: a verdadeira liberdade só teremos quando nós tivermos aprendido a dizer não para nós mesmos. Dizer não para nós mesmos é uma grande dificuldade ainda para a maior parte de nós. É dizer não à minha vontade viciada no orgulho e no egoísmo que eu ainda porto, na minha vaidade decorrente do orgulho. É não saber ainda dizer não na hora em que estamos fazendo algo em desconexão com a lei divina. Nós não sabemos dizer não e então nós não temos liberdade. Na verdade, somos escravos daquilo que nos está, naquele momento, conduzindo. Porque tudo aquilo que nós não conseguimos dizer não nos escraviza. Pensemos numa maneira mais, para ilustrar a nossa reflexão, em coisas mais fora, em vícios que estejam relacionados ao que nós consumimos, por exemplo, ao que nós comemos, aqueles de nós que gostam ainda muito de comer, glutões. Não consigo dizer não a uma comida que eu vejo ou que me seja oferecida. Então, se eu não consigo dizer não, sou escravo daquela comida e vai me trazer vários problemas.
biológicos, funcionais e, por certo, também espirituais, porque tudo está ligado. Então, aquilo que nós ainda não conseguimos dizer não, somos escravos, mas a partir do momento que conseguimos dizer não para nós mesmos, somos libertos, estamos libertos, porque não dependemos mais daquilo. Aquilo que nós não conseguimos dizer não nos escraviza. E é esse ponto que nós estamos em jornada evolutiva para aprender e a renunciar àquilo que nós há tanto tempo estamos considerando como necessário para a nossa felicidade. Qual felicidade? Aquela que se atém às questões materiais, às questões desse momento de vida, aos nossos desejos, às nossas vontades, ainda viciados pelo orgulho e pelo egoísmo que portamos, são esses, muitas vezes, que fazem a nossa ação diuturna. E nós não estamos, muitas vezes, percebendo que não somos donos de nós próprios. Estamos sendo guiados por isso, porque dizemos, não consigo abrir mão disso. Tudo o que nós não conseguimos abrir mão nos escraviza. Essa é uma reflexão necessária para nós, porque muitas vezes ignoramos até isso. E aí é que voltamos ao velho ponto do autoconhecimento. É preciso que nós nos autoconheçamos para que nós identifiquemos aqueles pontos que nos escravizam ainda. E são esses pontos que, em verdade, nos fazem não ter a liberdade natural vivenciada. Porque se eu já estou em condição de fazer o que Jesus nos orientou, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, estou totalmente liberta. Porque não dependo mais daquilo que me faz percorrer sendas que me trazem sofrimento. Se me trazem sofrimento, não é uma liberdade real, é uma escravidão. Então, Allan Kardec, com essas 4 perguntas e uma subpergunta aqui, traz para nós material que nós temos já passado por ele, certamente, muitas vezes nessas nossas encarnações, mas sobretudo nessa, e talvez não tenhamos tido ainda a oportunidade de parar e fazer uma reflexão isenta de onde estamos nesse ponto de uso da minha liberdade. Da liberdade natural, a liberdade de espírito que visa o progresso, aquele que está olhando para a sua meta evolutiva, e não na repetição, como Emmanuel nos diz, uma repetição continuada de encarnações em que nós estamos como se estivéssemos andando em círculos por várias encarnações. Emmanuel nos fala sobre isso, e que nós estamos perdendo um tempo valioso de sair desse círculo vicioso e realmente utilizarmos as nossas encarnações para evoluir. Mas enquanto nós não aprendermos a fazer esse exercício de autoconhecimento, buscar fazer um escaneamento nosso próprio, isento, de maneira isenta, para que nós identifiquemos os pontos que nos escravizam. E se nos escravizam, por mais que nós digamos, e muitas vezes dizemos, eu sou livre porque faço o que quero. Essa não é a liberdade, que é a liberdade que nós, espíritos imortais, um dia vamos usufruir e sim seremos felizes. Essa aparente liberdade é a que nos faz percorrer as mesmas trilhas enganosas que há tanto tempo nós estamos repetindo. Porque nesse diapasão de eu faço o que eu quero na hora que eu quero, é de quem ainda infringe a lei divina a todo momento. E por certo, como Paulo nos disse, tudo me é permitido. No seguinte sentido, alguém aqui encarnado pode até tirar a vida do outro, pode. Não é que é legal, não é que é sob a legislação humana e muito menos em relação à legislação divina, mas pode. Agora, convém a alguém tirar a vida do outro? Não convém. Então, essa forma nossa, antiga, repetida,
dolorosa, de nos sentirmos livres porque podemos fazer o que queremos na hora que queremos, em verdade tem nos trazido grilhões. Grilhões que nos deixam presos a tudo que nos faz sofrer. Porque ninguém que se comporte assim e que faça, fale dessa forma e haja dessa forma é feliz realmente, porque está infringindo a lei divina. E toda infração da lei divina, o primeiro prejudicado é o infrator. Então nós temos que considerar, para que nós consigamos realmente nos sentir libertos, essa nossa forma antiga, repetida de fazer os mesmos erros, que muitas vezes nós justificamos. Mas eu tenho a liberdade. A lei me propicia essa liberdade. Eu tenho livre-arbítrio. Deus me deu o livre-arbítrio. São maneiras que nós utilizamos para nos auto-justificarmos daquilo que nos faz mal, daquilo que nos retém, daquilo que nos impede de avançar e evoluir para que realmente atinjamos um estágio onde seremos livres, livres dos nossos vícios morais, livres das consequências desses vícios morais que tanto têm feito a nós sermos alunos prediletos da dor e daí o sofrimento. Não sabemos lidar muito bem com a dor, e a dor é a mestra maior para nos dizer que estamos errando naquilo que estamos fazendo. Toda vez que somos visitados pela mestra dor, paremos para analisar. Algo está em desacordo dentro do meu comportamento. O que é que eu estou, mais uma vez, fazendo de maneira inadequada que está me trazendo aqui a mestra dor e eu passo a sofrer? Porque na maior parte das vezes lidamos com a dor sofrendo. Não lidamos com a dor de uma maneira mais isenta para pensar, é a mestra dor que está aqui a me apontar desvios meus em relação à conduta adequada, em relação à lei divina. Vou prestar atenção à lição que ela me traz, para que eu possa identificar em mim aquilo que está em desacordo e, portanto, me trazendo sofrimento. Temos já longa caminhada buscando nos melhorar, alguns de nós de maneira consciente e outros de maneira totalmente inconsciente. Nem é uma busca para melhor, é uma busca para viver e viver mais feliz. Mas temos que nos perguntar: o que é viver mais feliz? O que eu tenho buscado e repetido tem realmente me satisfeito? Tem realmente me feito feliz? Quando eu digo e falo e faço de que eu faço o que eu quero na hora que eu quero, isso me faz feliz? Isso me deixa confortável? Isso me deixa plenamente bem? Se a resposta é não, e certamente ela é, paremos para nos autoanalisar. Aproveitemos essa oportunidade em que já estamos desabrochando para que nós consigamos intensificar o nosso desenvolvimento moral, porque é nesse desenvolvimento moral que vamos encontrar equilíbrio para verdadeiramente nos sentirmos em paz, aquela paz que o mundo não nos dá, mas é aquela paz que eu encontro quando eu consigo mergulhar dentro de mim mesma, buscando quem eu sou, onde eu estou no meu caminho evolutivo, quais os próximos passos que eu devo dar no sentido de que eu possa realmente avançar desenvolvendo as virtudes. É na medida que nós conseguimos desenvolver as nossas virtudes que nós deixamos para trás os nossos vícios morais. Não deixaremos os nossos vícios morais apenas com o discurso: não quero mais ser egoísta, não quero mais ser orgulhosa. Isso não realiza nada. A realização de deixar para trás vícios é através do desenvolvimento das virtudes. Portanto, se queremos realmente nos sentirmos livres, observemos a orientação do Mestre Jesus. Façamos ao outro aquilo que queremos que o outro nos faça. Observemos a lei divina, porque é através dela, conhecendo essa verdade, que nós
nos sentiremos libertos. Pensemos em todos esses ensinamentos que já estão aqui para nós há muito tempo, mas certamente o momento hoje é mais propício para que nós os aproveitemos. E que Jesus, o nosso Mestre, orientador de todas as nossas vidas, tutor de todas as nossas vidas, mas também o Mestre amoroso que sempre nos acolhe, nos sustente para que nós consigamos vencer a nós mesmos, podendo abrir mão daquilo que até hoje não conseguimos, para que deixemos de ser escravos disso que até então nós não conseguimos abrir mão. E é assim a nossa reflexão dessa noite, para que nós possamos aproveitar esse momento da nossa evolução e realmente fazer diferença para nós. Fiquemos todos na paz de Jesus. Então, nós queremos, neste momento, agradecer a Maria Roma pelas belas reflexões, convidar a todos para a nossa próxima reunião virtual, na próxima segunda-feira, às 19 horas, e o tema será um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos ainda pedir a vocês que deem um like, compartilhem essa nossa reunião virtual para que nós possamos levar, né, a mais pessoas estes ensinamentos tão maravilhosos da nossa querida doutrina espírita. Convido a todos neste momento para fazermos a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, Senhor, mais uma vez, estamos aqui reunidos em Teu nome. Estes momentos em que passamos refletindo, ouvindo as Tuas palavras e os Teus ensinamentos, os ensinamentos dos Espíritos, e que possamos, num próximo momento, numa próxima semana, estarmos juntos novamente, para estudarmos ainda mais e nos aprofundarmos na palavra do Teu Evangelho. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, dos benfeitores da nossa casa, com a permissão de todos, possamos encerrar a reunião virtual. Graças a Deus e que assim seja.